Cataguases dos meus amores, dos cinemas e seus precursores, da arte, beleza e esculturas, famosa por sua arquitetura, paixão que me arrebata. Evo é princesa da mata, paixão que me arrebata. Evo é princesa da mata. No horário de Brasília são 19h30. Como acontece todos os domingos a partir das 19h30, está entrando no ar o programa Emanuel Messias convida. Está entrando no ar mais um programa Emanuel Messias convida. O intuito maior deste programa semanal é contar, cantar e mostrar pessoas que fazem ou fizeram uma Cataguases mais alegre, mais próspera e mais feliz, num papo informal e bem descontraído. E hoje nós estamos recebendo o poeta, o escritor Ronaldo Cagiano. Seja bem-vindo, Ronaldo. Um prazer estar aqui com você, Emanuel Messias, e é uma alegria muito grande poder participar desse programa, que vem acompanhando já há alguns anos, e que tem o condão de esboçar o que está sendo feito em termos de arte, de cultura, nas diversas frentes artísticas de Cataguases, não só também no plano cultural, mas também na vida social. Você tem trabalhado, através de suas entrevistas, nas suas intervenções, em divulgar e registrar, e com isso firmar a memória da cidade, através de personalidades, de artistas, de figuras políticas, de pessoas que têm trabalhado intensamente pela vida de Cataguases nos seus diversos cenários e segmentos. Então, estar aqui batendo um papo, falar da nossa trajetória é um prazer muito grande, inclusive pela nossa amizade de longos anos, desde os tempos de escola, E eu venho acompanhando o seu trabalho não apenas no campo da música, mas também como artista de palco com suas mágicas, que tem, inclusive você tem uma projeção já reconhecida em território nacional por essa sua proeza de levar entretenimento, alegria e também informação aos seus ouvintes. Obrigado, Ronaldo. O Ronaldo é nascido em Cataguases, Ele formou em Direito, viveu em Brasília, viveu em São Paulo e atualmente está morando em Portugal. Não é mesmo? Como é que é morar em Portugal? Olha, Emanuel, como você disse aí, nasci, fui criado, passei toda a minha adolescência e juventude em Cataguases, saí de Cataguases com 18 anos, fui morar em Brasília em 1979, fiz o concurso para a Caixa e lá morei durante 28 anos. Trabalhei como bancário 35 anos na Caixa e, paralelamente, por ter me formado em Direito, eu também exerci advocacia por um tempo na área privada e nesse tempo eu conciliava a vida de bancário com a vida de advogado. Mas o grande lance que sempre perpassou a minha vida, que sempre me preencheu espiritual e culturalmente, foi a literatura. Embora eu tenha me formado em Direito, a literatura foi o grande êmulo da minha vida. E após trabalhar na Caixa há 35 anos, eu morei um período também em São Paulo durante 10 anos e, ao me aposentar, resolvemos ir para Portugal. Eu e minha esposa, Eutânia André, que também é escritora, psicóloga, e era um sonho antigo, ter uma experiência existencial e vivencial no exterior. E calhou que o país estava passando por um período de extrema involução política e social,
foi logo após o golpe contra Dilma, com a ascensão de um processo fascista dentro da política brasileira, né, que já havia se arregimentado após o golpe da Dilma. O país se tornou um país insustentável, um país inóspito, e aí o governo português estava dando título de residência para aposentados, então resolvemos fugir desse espectro, né? Eu acho que eu diria que a gente, durante esse período de ruptura institucional que nós vivemos, né, em que o Brasil entrou de roldão nesse espectro conservador, fascista, de retrocesso político institucional, a gente adotou uma postura de autoexílio, né, porque não dava mais para conviver com dentro desse clima, né, de beligerância que se transformou o Brasil e que culminou na eleição do genocida. Então a experiência de viver no outro país foi muito positiva, principalmente você viver num país onde estão nossas raízes, né? Eu tenho raízes italianas por lado materno, mas também raízes portuguesas, mas é muito bom você estar num país no qual você sente o conforto da própria língua, né? É o país que te deu origem, né? Que deu origem à nossa nacionalidade, à nossa identidade, né? E à nossa convergência. E é também o fato de estar num país em que vive-se uma estabilidade política, uma estabilidade social, em que, sob o aspecto do viver em sociedade, você vive uma plenitude de segurança, com quase ausência total de violência. Você imagina, por exemplo, que nós vivemos em São Paulo durante 10 anos e a cada dia São Paulo tornava-se cada vez mais uma sociedade violenta, né? A gente já havia sofrido dois assaltos em praça pública, sofremos um sequestro relâmpago em 2016. Então, todos esses aspectos, né, negativos, né, a insegurança, a intranquilidade social, né, que culminava justamente com a ascensão de um governo fascista, conservador, que estava jogando por terra as conquistas sociais, os avanços dos últimos anos, tudo isso contribuiu para que nós nos catapultássemos para outra terra. E nesses 5 anos vivendo em Portugal, temos experimentado uma vida em tudo diferente do que a gente tinha vivido aqui. É claro que a gente se ressente porque deixou os amigos, deixou os parentes, a família, as pessoas com as quais a gente convivia, né? A nossa interlocução passou a ser outra, mas estamos vivendo uma vida extremamente, inclusive mais simples, né? Vivendo uma experiência de vida num território ou num continente que tem uma história milenar, uma história, inclusive, de experiências com a guerra. Então, hoje você vive numa sociedade que tem outra concepção de valores, muito diferente da nossa. Então, é um país em que você, além dessa tranquilidade, né, e dessa qualidade de vida, pois você vive num país em que há estabilidade econômica, há um clima político de maior cordialidade entre as diversas esferas do poder, né, entre governo e oposição, entre o setor privado e o setor público. Então, é muito proveitoso, é muito salutar, e é uma experiência enriquecedora você viver num país em que o nível de desenvolvimento não é apenas o desenvolvimento no campo econômico, no campo financeiro e no campo material, é também no campo dos valores, né? É um país que preserva muito a memória, preserva muito a identidade da lusofonia, e há um respeito muito grande pelo outro, pela alteridade, é um povo que tem um sentido de solidariedade e de fraternidade muito grande. Então, essa experiência em Portugal tem sido vital, né, nesses 5 anos, e com certeza isso tem enriquecido demais, inclusive, o meu processo de relação com a literatura, né? No conhecimento, no encontro com outras experiências criativas, com outras linguagens. Então, tem sido extremamente positiva essa mudança.
apesar de o exílio nem ser sempre uma coisa que nos encanta, porque você fica longe de suas raízes, mas no fundo, o homem deve, de vez em quando, eu creio nessa experiência, que é quase metafísica, né? Você saltar para outras realidades para poder conhecer um pouco mais além do seu mundo, do seu quintal. Né? E essa experiência traz no sentido uma dimensão de universalidade e de humanismo muito grande. Certo. E a gente sabe, eu acompanho seu trabalho na internet, né? E a gente sabe que você colabora escrevendo resenhas e alguns artigos para diversos jornais, inclusive no exterior. A minha experiência com a literatura, ela vem ainda dos tempos escolares, né? Mas antes de eu me tornar escritor, de eu me enveredar pela criação literária, seja no campo da poesia, da narrativa, da ficção, eu fui, antes de tudo, um leitor. Porque eu não concebo que um escritor não seja, primeiro, um grande leitor. A leitura, para mim, foi sempre uma grande escola. Eu fui um leitor ávido de jornais. E desde os tempos de escola eu tinha uma propulsão muito grande pela leitura. Eu me lembro que nas aulas do grupo escolar, eu fui muito incentivado por uma professora que identificou nas minhas redações um certo impulso literário. E eu me lembro que depois, quando eu entrei no Colégio Cataguases, né, eu já estava me aprofundando mais nas leituras, já tinha mais intimidade com a leitura, procurando outros autores e livros. E eu me lembro uma vez a Márcia Carrano, numa aula de redação, e ela identificou, né, no meu trabalho essa propulsão literária, e foi uma das grandes, eu diria assim, incentivadoras do meu trabalho. Então, eu digo, por exemplo, que eu tive uma grande experiência com a literatura através dos jornais. Por quê? Meu pai foi barbeiro durante 44 anos e eu frequentava diariamente a barbearia dele, né, engraxando sapato. Inclusive, tinha um colega lá que engraxava sapato, que era o Rafael da Ótica, que foi seu colega de música, né? Do Aero, e ele acompanhou muito a minha frequência, né, na barbearia do meu pai, e o meu pai comprava os jornais do Rio de Janeiro para que os seus fregueses, enquanto aguardavam ser atendidos, lessem os jornais. Então ele comprava o Globo, Última Hora, Jornal do Brasil e O Dia. E esses jornais eram minha leitura diária. Então a minha relação com a literatura começou primeiro pela leitura dos jornais. Os jornais me mostraram o mundo. Como dizia Manuel Bandeira, o mundo me veio pelos jornais, né? E ali eu fiquei conhecendo não apenas a linguagem da crônica social, política, mas também a linguagem da crônica literária, pois ali eu descobri autores como Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Nelson Rodrigues, Cecília Meirelles, a Raquel de Queiroz. Então, esses foram autores que praticamente inauguraram a minha relação com a literatura. Então, a partir da leitura, né, dos jornais, que me leitou a buscar a leitura de livros, né, eu creio que ali se criou o caldo de cultura para que futuramente eu me tornasse escritor. E como eu comecei a escrever? Os meus primeiros textos literários começaram quando eu tinha 14, 15 anos no Jornal Cataguases. Na época em que trabalhava o Mário da redação. Sim. E o Jornal Cataguases, ele semanalmente, né, publicava crônicas de autores cataguasenses, tinha espaço de opinião, de crítica, e de vez em quando eu publicava alguma coisa lá. Então foi o meu impulso literário, criativo, através das páginas do Cataguases, antes de publicar um livro. Certo. Então, eu tenho aqui um release seu aqui. Em 89, você publicou o livro Palavras Engajadas. É um primeiro livro de poesia, exatamente. Depois, em 2001, veio Dezembro Indigesto. Eu tenho, ao todo, eu tenho 17 livros publicados. Então, eu relacionei aí apenas alguns. O primeiro livro com o qual estreei, que foi um livro de poesia.
Eu queria que você me falasse desse O Sol nas Feridas, que eu achei interessante, até esse prêmio que você ganhou, né? Exatamente. E também Eles Não Moram Mais Aqui. O Palavra Engajada foi o primeiro livro que eu publiquei, embora eu já viesse publicando poesias em alguns jornais, revistas, suplementos literários. Naquela época não havia internet, existia muito também o intercâmbio entre escritores. Havia muitos escritores que faziam os fanzines literários, que eram muito em voga nos anos 70, anos 80, né? A poesia marginal, a poesia periférica, né? Era aquela chamada literatura independente. Então eu comecei a publicar muito nesses jornais, nessas revistas, feitas até manualmente, porque não havia... O contato que você tinha com as pessoas era o contato via postal. Então esse intercâmbio também me fez conhecer muita gente do mundo literário. Então o meu primeiro conjunto de poemas eu publiquei em 1989, chamado Palavra Engajada. Era um livro de poesia com poemas que tinham uma inflexão maior de crítica social, de crítica política, né, de reflexão sobre o cotidiano. E depois eu publiquei outros livros de poesia, como Exílio, como... Colheita Amarga e Outras Angústias. O meu início na literatura, os primeiros livros foram livros de poesia. E eu mesmo escrevendo livro de contos, novela, infanto-juvenil, eu me considero essencialmente poeta, né? O Baudelaire dizia que você deve ser poeta mesmo na prosa. Então, para mim, a linguagem ela deve carregar um certo sentido de poesia, né? Em termos de narrativa, eu acho que a linguagem literária deve carregar esse sentido metafórico, poético, imagético. E aí eu publiquei o meu primeiro livro de ficção narrativa, né, o primeiro livro de prosa longa, em 2001, que é um livro de contos chamado Dezembro Indigesto. Até então não tinha publicado nenhum livro de prosa. E eu mostrando a um determinado amigo lá em Brasília os meus poemas, ele disse assim: você nunca pensou em escrever contos, uma narrativa mais longa, uma novela, um romance e tal? Por quê? Eu percebo que mesmo na sua poesia você tem uma técnica autoral muito discursiva, né? A sua poesia ela é uma poesia bem caudalosa, é uma poesia que carrega um discurso, até um discurso político, né? Você tem uma poética de grande extensão. Você nunca se habilitou a escrever contos? Eu falei, não, eu até escrevo, tem vários contos escritos e tal, mas nunca tive interesse em publicar, não sei nem se tem qualidades. Ele me disse, há um concurso literário aberto pela Secretaria de Cultura para livros inéditos de poesia, de conto e de romance. Então eu juntei esses contos, dei o título a esse volume de Dezembro Indigesto, que é o título de um conto, e inscrevi esse livro no concurso de livros inéditos. Eram 65 autores concorrendo e o meu livro tirou o primeiro lugar. Foi a minha primeira experiência com a prosa. Então já tive uma experiência que eu digo assim, vitoriosa à primeira vista. Então, a partir daí, eu comecei a alternar a minha produção literária entre a poesia e a prosa. Não deixei de escrever poesia, continuei publicando poesia, mas ao mesmo tempo escrevi livros, né, de prosa, de contos. Eu escrevi 2 novelas juvenis, por exemplo, em parceria com 2 autores, uma chamada Espelho, Espelho Meu, com um autor de Brasília chamado Joilson Portucalva, alagoense. Ele tinha uma experiência muito grande de realizar oficinas literárias no presídio da Papuda. E eu fui participar de uma oficina literária com ele na Papuda, que foi uma experiência fascinante com os presidiários, né? E aí, a partir dali, ele me convidou para fazer um livro com ele, chamado... Ele deu um título, Espelho, Espelho Meu. Vamos escrever um livro a 4 mãos e tal. Então, esse livro foi, inclusive, um desafio. Como escrever um livro a 4 mãos, né? 2 autores com estilos diferentes, com técnicas e artifícios criativos diferentes. E aí foi uma experiência extremamente desafiadora, mas também enriquecedora. Então, ele estabeleceu uma temática lá, a gente escreveu um livro sobre conflitos de adolescência dentro de uma família e escrevemos esse livro. Depois, eu escrevi um outro livro também, uma novela chamada Moenda de Silêncios, com um amigo chamado Wisner Fraga, que é escritor, crítico, e era uma novela adulta,
mas sobre a realidade de dois adolescentes que foram morar na cidade grande e tentar a vida. Um foi trabalhar e o outro foi estudar. Um era de Tuiutaba e o outro era de Cataguases. Eram dois personagens que, no fundo, eram alter egos nossos. Tinham nomes diferentes, mas eles eram de cidades que eram da origem dos próprios autores. Então, esse livro também foi outra experiência muito grande e muito salutar, né, de aperfeiçoamento do processo criativo. E depois eu escrevi um outro livro, também em parceria com a minha esposa, a Eutânia André, chamado De Olindas, né? É uma história que se passa também de uma personagem, né, que se passa em Cataguases e foi publicado pela editora Penalux, em que a gente reuniu as nossas experiências narrativas, né, criando esses personagens, e esses personagens deambulavam, né, por essa região. Era uma figura, tinha a presença de uma personagem principal, que era uma mãe, que era uma costureira, que tinha o sonho de ser uma grande estilista, mas que nunca pôde realizar esse sonho. E esse sonho depois se transfere para uma filha, né, que vai viver no exterior, e ela lá vai se deparar com os conflitos, os dilemas da sua própria existência. Então, é um livro que fala sobre conflitos familiares, sobre relações, sobre insularidade, sobre exílio. Então, foi uma experiência também extremamente enriquecedora que eu e minha esposa fizemos, né, dentro da literatura. E a literatura vem percorrendo a minha vida sempre, né? Eu digo que às vezes eu estava trabalhando lá na Caixa, enquanto eu estava lá no computador, fazendo algum texto, né, na área jurídica e tal, ao mesmo tempo eu estava colhendo matéria, informação para a minha confecção literária. Eu acho que a literatura ela nasce dessa sua relação com o mundo, né? Você busca na experiência pessoal e até na experiência alheia, né, matéria e circunstância para a sua criação literária. Isso também é na música, no teatro, é na fotografia, né? Não há, por exemplo, eu acredito que não há uma ficção pura, de puro sangue. No fundo, você incorpora sempre elementos do seu olhar, daquilo que você viveu ou de que os outros viveram que servem de manancial, de cenário, né, para a sua ficção ou para a sua poesia. Esse livro que você fez com a sua esposa é o seu último trabalho? Não, esse é Qual é o seu último trabalho? Meu último trabalho é um livro que saiu ano passado, chamado Cartografia do Abismo. É um livro de poemas escrito nesse período da pandemia. Foi publicado recentemente por uma editora de São Paulo, né? E esse livro está nas livrarias, né, de São Paulo, Rio. Infelizmente não está em Cataguases, porque não há livrarias aqui, e a própria editora não mandou para cá. Também não foi para Portugal ainda, por causa da dificuldade alfandegária, porque hoje há uma sobretaxa muito grande para livros, quando você envia livros para o exterior, então as editoras não compensam enviar livros para lá. Mas eu publiquei 3 livros lá em Portugal. Um livro de poesia chamado Os Rios de Mim, que é um livro que eu falo dos rios da minha infância. Eu tinha vários poemas guardados que haviam apenas sido publicados entre os anos 80, 90, início dos anos 2000, sobre os rios de Cataguases, sobre a minha relação com as enchentes, com as cheias, né? Aquela mitologia, eu diria, que eu falo que é um livro sobre a minha hidrografia sentimental, que é a hidrografia que ultrapassa os livros, é aquela relação que a gente tem. Você sabe muito bem disso, que você cartografou as enchentes de Cataguases. Você, de certa forma, fez também poesia com as suas imagens, né? E esse livro, esses poemas iriam se perder porque tinham saído só em revistas, livros e blogs. Aí eu reuni, porque em torno de 40% do livro é sobre rios. Então eu reuni esses poemas nesse volume, né? E dei esse título porque tem relação com essa hidrografia. E acrescentei outros poemas recentes, né? Poemas mais atuais, sobre temática variada, e esse livro saiu em Portugal e numa editora da Espanha também, né, de Pontevedra. Lá também eu publiquei um outro livro chamado O Mundo Sem Explicação,
saiu para uma editora chamada Coisas de Ler, lá de Portugal, que é um livro de poesia, e esse livro deu origem a esse livro que eu publiquei aqui no Brasil, que é a Cartografia do Abismo, que é um livro ampliado. Eu mudei o título porque eu resolvi incluir alguns poemas, refazer outros, e o Mundo Sem Explicação se converteu no Cartografia do Abismo. Por que Cartografia do Abismo? Uma espécie de mapeamento das inquietações pessoais, existenciais, metafísicas, né? Das questões políticas, que tem a ver com a realidade que a gente está vivendo, não apenas no Brasil, mas no mundo. E foi publicado um outro livro também em Portugal, que é Eles Não Moram Mais Aqui, que é um livro que ganhou um prêmio em São Paulo, o Prêmio Jabuti, que são contos, né? Esse livro foi publicado em 2015, em 2016 ganhou esse prêmio, e ele foi publicado com o mesmo título em Portugal, com outra capa, né, já com revisão, pela editora Gato Bravo de Lisboa. Então já tem 3 livros lá publicados. E eu tenho um livro ainda inédito, né, que eu acabei de terminar agora, mas que eu vou burilar mais um pouco. Chama-se... Ele tem um título provisório, Autópsia do Instante, né? E esse livro possivelmente ainda vai sofrer alguns ajustes, pretendo talvez publicar o ano que vem, se conseguir alguma editora. E também é uma ampliação dessas temáticas que eu tenho desenvolvido muito ao longo da minha carreira. Porque o que tem percorrido muito, não só meus contos, novelas e a poesia, é uma temática muito recorrente. São temas que eu sempre enfrento no meu trabalho, que é a questão da passagem do tempo, da solidão humana, né, da morte. A morte é um tema que percorre muito a minha poesia. Eu tenho uma certa obsessão por essa temática, né? Eu acho que essa questão da morte, da passagem, do absoluto, do incognoscível, daquilo que você não tem condições de averiguar, você apenas faz uma sondagem metafísica, filosófica, mas você não conhece o que é a morte, né? Eu acho que talvez isso me ligue muito a uma outra relação que eu tenho com a morte, por exemplo, que é uma coisa que também você percorre muito, né, através da sua arte, né, que é você fazer o mapeamento, né, o registro das lápides, dos cemitérios. Eu acho que uma visita a um cemitério, por exemplo, eu tenho um poema meu que eu digo que uma visita ao Père Lachaise me ensina mais que todas as filosofias. Eu acho que ali tem vidas, né, tem experiências de vida, tem histórias que estão ali e que você não se dá conta de que mundo importante, né, carregou aquela pessoa. Você, de repente, está ali no túmulo do Proust, né? Um túmulozinho simples, sem nenhum rigor arquitetônico, na maior simplicidade, e ali está um gênio. E ali está um gênio. Então, acho que... uma vez eu vi uma entrevista da Lídia Fagundes Teles, ela dizia que ela tirava muito o nome dos personagens dela dos cemitérios. Então, acho que essa minha relação com a morte, essa minha obsessão, ou eu diria implicância com o desconhecido, né? Essa busca, né, que é uma busca que nunca lhe traz resposta, mas sempre novas inquietações, é algo que também povoa a minha literatura. Existe um poeta português chamado Eugênio de Andrade, né? Ele diz: se a poesia não for aquele eterno embate com a morte, ela não terá nenhuma finalidade, né? E um outro poeta brasileiro, Fernando Mendes Viana, dizia que a função do poeta é brigar nas trevas. Eu acho que a função da literatura é isso. Você está sempre brigando com aquilo que você não conhece, justamente porque você quer fazer uma espécie de catarse, né, dos seus dilemas, das suas inquietações. Então, no momento que você encontrar a resposta para aquilo, acho que a própria filosofia, a própria literatura perdem sentido. Então, a arte é o quê? O território das inquietações. Você com a sua música, você com a sua fotografia, né, com o teatro, com a dança. O que é? Tudo é um movimento em busca de você se contrapor a uma situação de acomodação. Literatura é um território de insurgências, né? Aliás, a arte, né, como dizia eu acho que foi o Oscar Wilde que disse, né,
é que a arte veio para tirar o homem totalmente da imbecilidade, né? E eu, quando falo arte, eu falo no sentido amplo, né? Todas as linguagens, elas te oferecem a oportunidade de você ser um ser em permanente embate, em permanente contraponto com a realidade. A realidade tem que ser enfrentada através da palavra, através da imagem, através do som, através da mágica. A mágica, o que é? É uma tentativa de você fugir da realidade. Você ultrapassa a realidade, você cria um universo supra-real, a ilusão e a fantasia, que são momentos em que você se isola desse mundo real, desse mundo cão, e o entretenimento traz um certo apaziguamento. Verdade. Né? E literatura é essa experiência, né? Essa experiência existencial. Ela é transformadora. Você nunca sai igual de um livro, de uma peça de teatro, você nunca sai igual de uma música, por exemplo, você nunca vai sair igual de uma música, ouvir uma música do Chico Buarque, ou do Milton Nascimento, ou de Beethoven, ouvir na Quinta de Beethoven, ou Bolero de Ravel. Você nunca vai sair o mesmo quando você entrar hoje no Père Lachaise ou no cemitério de Cataguases. Quando você sair do outro lado, você já é outro. Né? É como disse o Heráclito, né? Ninguém se banha nas águas do mesmo rio, porque nem o rio nem você é o mesmo. Poxa. Eduardo, uma aula de literatura, né? Sim. Concorda comigo? Tô quietinho aqui. Eu também tô só ouvindo. Então, Ronaldo, assim, como você vê hoje o panorama atual da literatura? Olha, eu acho que hoje a literatura ela tem um caleidoscópio de opções muito grande, o que a gente não tinha no passado, né? Primeiro, hoje o acesso dos meios eletrônicos, das plataformas virtuais, né? Dos espaços que dão voz e vez a autores, né? Ao artista de um modo geral, não digo só ao autor, que você não tinha no passado, democratizou muito o acesso à literatura. Muita gente que não tinha, por exemplo, acesso a uma grande editora, hoje tem, por exemplo, os blogs literários, as revistas eletrônicas, e através desses espaços, dessas plataformas, que são alternativas, que dão acesso a diversas categorias da criação, categorias linguísticas, categorias poéticas, artísticas, muita gente hoje tem tido a oportunidade de revelar o seu trabalho. O seu trabalho, né, Manuel Messias Convida, é um espaço. Antes você, por exemplo, para ser um grande escritor, um grande artista, um grande ator de teatro ou um grande músico, você teria que ter o beneplácito de uma grande rede de televisão ou de rádio. Hoje, todo mundo tem a sua plataforma, o YouTube está aí para fazer a disseminação, né, na aldeia global. Você hoje é visto no mesmo momento, lido, visto e assistido em qualquer parte do mundo. Isso. Eu acho que essa experiência da rede, né, das redes, né, da internet, é fundamental. É claro que nem tudo que cai na rede é peixe. Você tem que ter a capacidade de discernimento, porque há muito engodo, há muita fake news. Mas a rede trouxe essa experiência, né? O autor de pequena editora, o poeta da cidade do interior, que mal teria condições de ter uma grande editora, ou ter uma gravadora, um músico que tem... Hoje ele tem aí à sua disposição todos esses recursos, né, que lhe dão sustentação, que lhe dão visibilidade, que lhe dão vitrine, né? E a literatura ganhou muito com isso. Há muito autor sendo revelado hoje pelo Facebook, pelos youtubers, né, que são críticos literários da internet. Então, muita gente tem sido descoberta através dessas plataformas, né, e dessas alternativas virtuais. E com isso, né, o cenário literário tem se ampliado muito, né, não só dentro porque antigamente você vivia uma ditadura estética do eixo Rio-São Paulo. Se você não era um autor que morasse no Rio de São Paulo, se você não era um cantor que estivesse no Rio de São Paulo, se você não era um ator de teatro do Rio de São Paulo, você não tinha a menor chance, não tinha repercussão no seu trabalho, não
não seria alcançado pela crítica dos jornais, a crítica hoje não. Hoje, o espaço virtual ele tem sido uma catapulta para a arte. E o cenário literário tem revelado muita gente boa. Há muito escritor, muito poeta sendo publicando por pequenas editoras que são revelados, inclusive pelo YouTube, pelo Facebook, e concorrendo nas mesmas condições de qualidade dos grandes autores do passado. Então, hoje, não há essa separação, esse monopólio, essa hegemonia das grandes casas editoriais. E há um fator fundamental hoje dentro do sistema editorial brasileiro, que são as pequenas editoras. Há uma série de pequenas editoras em várias cidades, não só das capitais, que os seus editores, eu digo que são pequenos quixotes, que trabalham contra justamente o gargalo do sistema editorial e jornalístico, e conseguem fazer as chamadas edições por demanda. Um autor publica um livro com uma edição modesta de 100, 150 exemplares, e o livro vai sendo rodado, vai sendo impresso na medida em que a demanda, em que vai sendo vendido. Ele se vende, por exemplo, não precisa mais vender livro em livraria hoje, as pessoas compram livro pela internet, as pessoas hoje solicitam o livro do autor diretamente. Então, esse caminho, né? Essa drenagem da arte através dos canais alternativos da internet foi fundamental para a difusão da literatura. Fundamental mesmo. Né? Eu acho que a gente tem que aprofundar mais, por exemplo, uma política de incentivo à leitura, que eu acho que é quase negativa no Brasil. Tirando uma ou outra iniciativa de algum governo estadual ou de alguma prefeitura, você vê que não existe uma política pública permanente, por exemplo, de criação de bibliotecas, de incentivo à literatura, de incentivo à leitura, sobretudo em Cataguás mesmo. Eu acho que entra governo, sai governo, entra administração, entra secretário de cultura, sai secretário de cultura. Você não percebe em Cataguás uma política de incentivo à literatura, de incremento, por exemplo, do acervo da biblioteca, de uma política pública que estimule o aluno a frequentar a biblioteca, a formar uma biblioteca no bairro. Isso é um trabalho não só de administração, é um trabalho de consciência que começa na família, passa pela escola e cria dentro do sistema educacional, né, pedagógico, aquela necessidade de leitura. Nós temos, por exemplo, uma tradição cultural e literária que é muito mal aproveitada em Cataguás. Nós temos aqui, por exemplo, uma biblioteca fantástica como essa, mas completamente, eu diria, subutilizada, né? Poderia ser um espaço que sofresse uma melhor intervenção dos órgãos públicos, que houvesse uma campanha de difusão do seu acervo e de acesso à biblioteca, né? O tombamento, por exemplo, eu acho essencial isso. Todas as bibliotecas de cidades médias e grandes do Brasil e no exterior é assim. O tombamento eletrônico do acervo, para as pessoas terem acesso, por exemplo, à bibliografia ali contida, né, através de cartões magnéticos, de registro. Então, você vai, por exemplo, à Biblioteca Pública de Cataguás, as Cândido Lopes, embora esteja localizada num belo prédio, centralizado e tal, você percebe que ali que é um sistema extremamente caótico, não há nem registro dos livros. Se você procura um livro, um título, ninguém sabe se tem, porque não tem sequer um registro, por exemplo, em fichário, que ninguém usa mais. Então, eu acho que primeiro começa por aí. Você fazer uma requalificação daquele ambiente, tombar aquele acervo, né, através de um programa bibliográfico de tombamento eletrônico daquele acervo, fazer uma campanha junto à população e tornar Cataguás uma cidade de leitores. Eu acho que aqui entra governo, sai governo, não vou citar nomes e tal, mas eu acho que deveria haver uma política pública, né, da Secretaria de Cultura voltada não só para a literatura, mas a cultura de geral. Porque eu percebo que os secretários se revezam no poder e, para eles, cultura é apenas entretenimento. E a cidade que teve autor, nós temos hoje uma gama de autores, além dos já conhecidos da Verde, que são tradicionais, são estabelecidos, né? Hoje eu pergunto aí,
Quem conhece, por exemplo, só mesmo uns poucos leem, conhecem e se interessam pela literatura. Então, por exemplo, Luiz Rufato, Fernando Cesário, né, Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira, o Washington Magalhães está escrevendo, Joaquim Branco, Ronaldo Werneck, tanta gente criando. O trabalho que o Zé Antônio vem fazendo através do Chico Cataletras, né, que é um trabalho que ele faz assim, tirando leite de pedra, né, para poder fazer a cada 3 meses aquela revista e revelar autores importantes, né, autores da nossa... Tem muita gente escrevendo, muita gente de qualidade que é completamente desconhecida pelos alunos, inclusive pelos professores. Eu acho que o colégio, né, a escola de um modo geral, deveria entrar nesse mutirão. E eu acho que requalificar ali a biblioteca, que não seja apenas uma biblioteca, mas um espaço de múltiplos usos, um espaço de intervenção artística. Porque eu percebo que em Cataguás a cultura, se existe algum oásis cultural nesse deserto, né, da criação cultural em Cataguás, ele é feito pelas instituições privadas. A prefeitura tem uma participação mínima, não é estratégico para os governos municipais atuar nessa área. Se não tiver, por exemplo, um trabalho quixotesco de um Carlos Sérgio Bittencourt, né, formando oficinas de teatro, montando peças, ou um outro autor escrevendo seu livro e vendendo quase que como mascate da própria obra, você não vê essa movimentação, esse interesse, né? Eu diria, esse desejo político, né, de fazer de Cataguás realmente símbolo dessa tradição. Quer dizer, nós temos a tradição, mas a tradição se perdeu no ostracismo. Eu acho que falta essa política cultural na cidade. Eu não estou falando só para a literatura, não estou falando para todas as artes. Inclusive a lei Ascânio Lopes era uma lei que beneficiava muito as pessoas. E essa lei, não, pelo que eu sei, essa lei praticamente não está sendo utilizada. Não está sendo usada. Bom, enfim, nós estamos torcendo para que o novo governo aí volte com ela, mas... Bom, vamos trocar de assunto aqui. Eduardo, uma curiosidade que eu tenho com o Ronaldo aqui. Teve uma época, um dia de Natal, um 24 de dezembro, a gente estava fazendo uma confraternização lá num hotel, no Beville Hotel, e o Ronaldo também, conforme ele disse, ele gosta muito de fotografia, de cemitério e tal. Ele, poxa, mano, eu tenho vídeo, seus vídeos aí, rapaz, negócio de cemitério e tal. Eu tenho um amigo lá em Brasília que lançou um livro falando de vários cemitérios de Paris. Eu vou falar com ele para ele entrar em contato com você, me dá seu telefone aqui e tal. Eu vou encontrar com ele, vou pedir para ele te mandar um livro. Lembra disso? Exato. Lembra? Aí, quando foi uma semana depois, no dia de ano, na passagem, ano 30 de dezembro, eu recebo um telefonema do Ronaldo. Encontrei aquele amigo meu aqui em São Paulo, no shopping. Não foi? Exato. Aí, batemos um papo, rapaz, e o Ézio, né? Ézio Flávio Basso. Esse livro aqui... Você acredita? Ézio Flávio Basso, ele é professor... psiquiatra, psicanalista, mas ele tem um trabalho muito interessante, um trabalho literário de investigação social. E ele se preocupa muito, por exemplo, com aquele lado desconhecido da sociedade. Sim. Não só o lado humano, mas aquele lado daqueles seres obtusos. Por exemplo, ele uma vez fez um trabalho muito interessante sobre... os gatos que viviam nos cemitérios da Itália. Ele fez um trabalho fotográfico e tudo, e também um trabalho sobre cemitérios em Paris. Mas é um trabalho de investigação, não apenas um trabalho fotográfico, mas um trabalho de investigação filosófica e metafísica sobre aquela realidade. E ele se preocupa muito com a gênese de determinadas categorias. Por exemplo, ele tem um livro só sobre os barbeiros, né? Ele, por trás daquela realidade, daquele cenário, por trás daquela profissão, ou por trás de uma situação de indigência, ou de contingência social, ele vai buscar a razão da existência daquela situação. Ele é um psicanalista que é escritor, mas que tem uma literatura voltada para o questionamento desse mundo exterior e também do mundo metafísico, aquele mundo filosófico, né, aquele mundo interior que as pessoas
muitas vezes não conseguem penetrar. E ele faz essa investigação dentro de uma perspectiva psicanalítica, de buscar as razões de um fato social, né, de uma carência, por exemplo, buscar sobre a loucura. Ele investigou, por exemplo, um grande escritor brasileiro chamado Samuel Havé, que era ele era arquiteto, fez parte da equipe do Niemeyer em Brasília, né, foi um dos grandes calculistas dos prédios, das estruturas dos prédios, juntamente com Joaquim Cardoso, que era um outro poeta, engenheiro pernambucano. E o Samuel Havé é uma figura muito interessante, porque ele era um judeu polonês que veio com 6 anos para o Brasil, mas era um homem profundamente angustiado, né, e que vivia um permanente sentimento de exílio, de deslocamento, de desconforto psicológico, metafísico, e ele, como judeu, se transformou num antissemita. Se voltou contra os judeus, no final da vida ele acometido por um certo delírio, uma certa loucura, se transformou num personagem de si mesmo, mas era um gênio como escritor, era um homem que escrevia sobre as próprias inquietações, né, sobre as suas dúvidas, sobre suas obsessões. E ele fez um trabalho sobre Samuel Havé impressionante, tentando buscar toda a origem daquela do desconforto espiritual e psicológico daquela figura. Então ele não é simplesmente um escritor ou um psicanalista, mas ele é um investigador, eu diria, da condição humana. E todos os livros do Ezio Flávio Basso se encaminham por essa vertente, né, da perquirição. Então, o engraçado, Eduardo, um detalhe aqui, que quando o livro chegou para mim, eu liguei para ele, eu mandei uma mensagem perguntando quanto que era o livro. Quero te pagar, você mandou o livro para mim. Eu falei, não, mano, eu não vou te cobrar nada no livro e nem vou também autografar para você, não. Eu queria que depois que você lesse o livro, você desse para um amigo seu e falasse a mesma coisa com ele. Mas eu gostei tanto do livro que o Ezio me perdoe aqui. Eu estou te confessando que eu não passei o livro para frente. O Ezio é uma pessoa extremamente generosa, ele sempre teve muito interesse que a literatura dele fosse disseminada. Porque é uma literatura atípica, você não tem como enquadrá-la dentro de um gênero literário. Ela é investigação filosófica, ela é novela, ela é poesia, é uma linguagem híbrida. Então, isso aqui, eu não vou nem lembrar quantos anos tem, mas já passou de 10 anos. Tem mais, exatamente. Eu ainda morava em Brasília. Então, e você morava em Brasília e encontrou com ele em São Paulo. Exatamente. Ô, Ronaldo, nós vamos ficando por aqui. O papo está excelente. Eu acho que a gente tem matéria para 3, 4, 5 fato, cenário para discutir, porque eu acho que o universo no qual a gente caminha, né, é um universo sem fim, né? Eu queria deixar o microfone à sua disposição para as suas considerações finais. Não, eu só tenho que agradecer a oportunidade, né, que você nos deu aqui de poder conversar nesse bate-papo informal e falar das nossas experiências pessoais, né, o que as minhas raízes cataguasenses, né, me proporcionaram, né? Eu acho que, como diria uma frase do Gilberto Gil, na música dele, acho que Cataguases me deu régua e compasso. E é com isso que eu tenho traçado meus planos de voo. Poxa, você deu uma aula pra gente aqui. Bom, então, Ronaldo, nós queremos te agradecer profundamente a sua disponibilidade de ter vindo aqui ao nosso programa. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço nessa oportunidade de poder conversar com seus ouvintes, né? E poder dialogar sobre essas experiências que, no fundo, são experiências comuns de todos nós, né? Nós somos feitos do mesmo barro, né? Eu acho que a nossa raiz e a nossa gênese cataguasense fala mais alto. Como eu disse, há uma música do Gilberto Gil que eu tomo emprestado um trecho para dizer que Cataguases me deu régua e compasso. E eu acho que são esses instrumentos que têm me ajudado, né, a ir nessa caminhada, a minha bússola e meu norte, né? Porque o apelo das nossas raízes é muito forte, independente de eu estar morando em Brasília, São Paulo ou Lisboa, né? É o passado, é a infância, é a raiz que nos forja. Tem um poema do Drummond que ele diz: é um menino em nós ou fora de nós construindo o mito. Acho que toda essa mitologia
começou em Cataguases. Tanto é que o Eduardo até voltou para Cataguases, depois de 40 anos fora, né? 44 anos fora, voltou para Cataguases. Bom, então, com a supervisão técnica, direção e produção de Eduardo Henriques, ficamos por aqui. Até o próximo programa. Emanuel Messias convida.